Eu tenho um livro, Vilela, que é O Negócio do Jair, a história proibida do clã Bolsonaro, e estou fazendo agora, é da editora Zahar, do Grupo Companhia das Letras, e estou fazendo o plano do Jair, que depois eu te conto mais, tá? Quero saber. Mas no Negócio do Jair, eu conto um pouco. Por exemplo, eu investiguei o patrimônio da família Bolsonaro, né? Assim, já tem quase 8 anos que eu faço a cobertura, de um modo geral, do Bolsonaro. E aí, começou com a questão do patrimônio, que assim, concretamente feito com dinheiro público desviado, a partir dos gabinetes da família. Isso dinheiro vivo, né? Dinheiro vivo. Eles pegavam dinheiro dos funcionários, depois compravam imóveis, casas, terrenos, pagavam boletos de plano de saúde, enfim, tudo que você puder, tudo que a família Bolsonaro podia, eles pagam com dinheiro em espécie. E aí, assim, uma fonte que foi fundamental, porque você estava falando sobre a dificuldade... A gente sabia ali, você via indícios de que existiam muitos funcionários fantasmas e e histórias de que esse esquema existia. Isso eu tô falando assim, 2018, tá? Ano da eleição. Mas provar, não adianta só saber, não adianta só ter fofoquinha. Ou ter alguém de testemunho, não adianta, né? Não, até porque tem uma coisa sobre você, assim, a responsabilidade, né? Quando você acusa, o ônus é seu, você tem que provar a acusação. Não é a pessoa que tá sendo acusada que tem que se defender mostrando a verdade. A gente pode ficar aberto a processo, enfim, um monte de questões. E também credibilidade, né? O jornalismo é feito em cima de fatos concretos e coisas para você provar o que você tá falando. Aí eu me lembro assim, eu procurei umas 30 pessoas, assim, que eu suspeitava que tinham envolvimento ou sabiam alguma coisa desse caso lá em 18. E aí, grande parte das pessoas ou falava em off ou não queria atender, tinha muito medo, falavam sobre ter muito medo. Aí aconteceu um episódio assim que virou tudo, né, pra mim. Dentro desses 30 que eu procurei ao longo do segundo semestre de 2018... uma pessoa, eu mandei uma mensagem, eu me lembro que foi no Facebook, e aí eu fui tentar, assim, de leve, né? Porque eu sabia que era alguém que sabia muita coisa. Mas eu sabia que era alguém que também estava numa posição difícil pra falar. Então eu lembro que eu mandei um oi, tudo bem, e assim, só me apresentei, assim, nem cheguei dizendo logo o que eu tava querendo saber, que era pra começar uma conversa. Sim. E aí eu vi... Mas você apresentou como jornalista? Mas, sim, eu nunca deixo de me apresentar como repórter. E aí, eu vi que a pessoa viu a mensagem, mas ela não respondeu. Aí passaram-se meses, entendeu? Assim, uns 6, 7 meses. E aí, uma madrugada... Eu sei que foi madrugada porque eu vi o horário da resposta, né? A pessoa respondeu: oi, tudo bem? Agora eu quero falar. Eu vi ela mandou essa mensagem, sei lá, acho que cerca de 2 da manhã, mais ou menos. Eu fui ver essa mensagem no outro dia de manhã, assim, cedinho, quando eu acordei. Ainda peguei o celular na cama e vi a notificação da mensagem. Aí, assim, né, como eu sabia a importância dessa pessoa na hora, assim, já, né, dei uma tremida. Opa, lá vem. E aí respondi e a gente ficou conversando ali já naquele dia, assim, várias horas pra estabelecer primeiro um acordo do tipo, em que bases a gente vai conversar, se vai ser em off, o que a pessoa queria de segurança, sabe? Pra começar a conversar. E aí ela tinha me pesquisado sobre a minha trajetória, e eu fui repórter de direitos humanos muitos anos também, assim, né, fazendo investigação em casos de direitos humanos, temas relacionados à ditadura. Eu cobri muito o caso do Rubens Paiva, tem um livro sobre isso também. E aí, eu respondo, e assim, ela me conta um monte de coisas, mas ela pede off. E aí eu passo, assim... O pessoal entender, pedir off não quer que você... não posso identificá-la, né? E eu não poderia nem, naquele caso, usar as coisas, porque às vezes é importante, essa sua pergunta é fundamental, tá? Porque tem uma diferença entre pedir off e a pessoa te conta, e você pode usar as aspas do que a pessoa te disse, sem dizer, uma fonte anônima disse XYZ. E o outro caso, que era esse, que ela contou tudo, só para que eu tivesse conhecimento e fosse correr atrás de uma maneira de tornar aquilo público sem relacionar ela de modo algum. Nem fazendo essa referência à fonte anônima. Agora se vira para transformar essa história com esses personagens, mas não fui eu que te falei. Exatamente. E aí... Mas as informações eram muito precisas.
E eu sabia de algum jeito onde começar. Você não pode, por exemplo, claro. Foi tal pessoa e dane-se. Não. Não, inclusive, isso é base, né, para jornalismo investigativo. Assim, o sigilo da fonte é constitucional. A gente que é jornalista tem direito, assim, se eu for intimada, sei lá, por um juiz, que seja pelo Xandão. Quem foi sua fonte? Tá? Eu não posso dizer. E eu tenho esse direito. É um direito do jornalista. Pela segurança da pessoa e pela minha segurança também. Então, assim, é uma questão ética, mas também é uma questão legal. Claro. Então, é muito importante e precisa ser respeitado. Claro que, assim, há uma discussão sobre quebrar quebrar, né, o sigilo em situações de crime, em situações de ameaça à vida. Tem algumas questões éticas ali, mas, assim, se um juiz me chamar para eu identificar essa pessoa, eu tenho o direito de não identificá-la. Entendi. Inclusive, assim, o meu celular, por exemplo, meu celular também está protegido porque as minhas fontes estão aqui, as pessoas com quem eu falo, só a existência, né? Quer dizer, com quem eu falo para fazer as minhas matérias já é sigiloso. Claro. Então, assim, tem um monte de informação que é sigilosa que a gente cuida. Mas esse foi um caso, assim, por exemplo, meses, tá? Tipo, eu viajei, sei lá quantas cidades. Eu mandei mensagem para não sei quantas pessoas, liguei para não sei quantas pessoas. Para 7, 8 meses depois, uma pessoa me contar várias histórias que eu não podia publicar porque eu não tinha prova, entendeu? Então, depois disso, eu vou procurar um monte de documentação pública para comprovar uma série de coisas que aquela pessoa tinha me falado, mas eu vou meio que por etapas. E em algum momento surge uma gravação. Alguém tinha gravado uma das pessoas do esquema que contava tudo aquilo. E aí depois foi, assim, 2 anos, uma longa novela, até conseguir tornar trechos dessa gravação públicos, para comprovar. Era a ex-cunhada do Bolsonaro que contava todo o esquema. Olha, eu devolvo 90%, é assim. Eu recebo, não fiquei com nada. Fui funcionária fantasma há 20 anos. O meu irmão também era. E, enfim, ela meio que conta a história inteira, de algum jeito. Até hoje eu guardo o sigilo dessa fonte. No filme que é, no caso do Watergate, nos Estados Unidos, é muito conhecido o Garganta Profunda, né? Que era um agente da CIA que dava as informações para um jornalista do Washington Post. Essa minha fonte é o meu Garganta Profunda, entendeu? Eu guardo o sigilo dessa pessoa até hoje e vou guardar enquanto ela viveu, enquanto ela me pedir. É uma das pessoas, mas depois dela surgiram várias outras pessoas. Porque acabou que, assim, uma tomou coragem, as outras viram as informações, e aí é o famoso abrir uma porta, depois uma janela. Foi indo, virou o livro, né? Um negócio. Já tem um podcast também que chama A Vida Secreta de Jair, pra quem quiser ouvir as gravações, essa história toda. É um pouco, pra você entender, o livro e o podcast meio que contam a história política do Bolsonaro. Quer dizer, desde quando ele era vereador até quando ele virou presidente. E esse era um dos casos que era muito tenso para ele. Ao longo do mandato, então ele vai aparelhar várias instituições do Estado para tentar impedir que essa investigação andasse, que o filho dele, né, o Flávio Bolsonaro, fosse processado realmente. E eles conseguiram, de certa maneira, barrar esse caso. Mas só que não era só sobre o Flávio, né? Pegava toda a família. E aí é meio que nessa esteira que começa a surgir também o plano golpista. Porque eles precisavam continuar no poder. Tanto para não serem presos por causa desse caso, quanto para manter o poder mesmo, né? Para poder se perpetuar no poder e, enfim, transformar o Brasil numa ditadura, que era o grande plano daquele grupo que é liderado pelo Bolsonaro, que agora a gente pode dizer, né, com todas as letras, chefe de uma organização criminosa que tentou dar um golpe de Estado no Brasil. Vamos falar mais nisso. O que você trouxe para mim? Então, já que o tema é esse, olha só, eu acho que, assim, nem é tão inútil, tá? Porque é um souvenir que muita gente ia querer ter. Olha só, eu te trouxe as credenciais de imprensa que a gente usou pra entrar na sala pra cobrir o julgamento. Eram as entradas do Xandão Palusa, tá? Deixa eu ver aqui. Então, assim, a gente tinha que pegar uma dessa todo dia. Eu tinha que chegar lá, só tinha 80 dessa aqui pra você entrar na sala, tá? E como que era feita a escolha?
A gente já tem, quem cobre o Supremo, você tem um pré-credenciamento. Então, as nossas equipes, os veículos de imprensa, mandavam os nomes. E aí, de 2 pessoas de cada veículo, no nosso caso era eu e a Heloísa Vilela. E aí, só que assim, tinham mais jornalistas para cobrir entre imprensa nacional e estrangeira do que lugares. Então, os 80 primeiros que chegassem lá para pegar a credencial, ficavam na sala onde estava acontecendo o julgamento. A gente assistia ali, né, os ministros, os advogados, etc. Os que chegassem depois dos 80 tinham que ir pra sala da segunda turma. Aí é meio que nem vem em casa, entendeu? Assim, ver pelo telão. Pra gente ver as caras, a movimentação, a Câmara TV Justiça, né? Não pega tudo, Imagino. Né? E até pra gente andar ali, conversar com as pessoas, era fundamental estar dentro da sala. E aí, todo dia de manhã, tinha que chegar, tipo, antes das 7, pra poder pegar essa aqui, pra poder garantir que você ia estar entre os 80. Você só tinha hora pra chegar, você não tinha hora pra ir embora. E de tarde tinha que trocar por outra, tá? Deixa eu mostrar, então, em cima aqui, ó. Aqui. E você tinha que pegar essa e ele ainda te dava uma pulseirinha. Então eu te trouxe a pulseirinha do Xandão Palusa. Boa. Olha aqui. 2 coisas vão pro cenário aqui que são históricas aqui, né?